Olá, boa tarde, seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa reflexão. É uma alegria saber que você está acessando esse vídeo para pensar junto comigo, para ouvir a palavra de Deus. Eu tenho você como companheiro de trabalho aqui e de momento de oração, para a gente refletir na grandeza de Deus, no poder de Deus, na misericórdia de Deus, para aqueles que creem no seu poder. Então, hoje, nós vamos ver o Evangelho de São Lucas, no capítulo 5, versículos de 1 a 7, que fala da pesca milagrosa. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, Jesus subiu a uma das barcas, que era de Simão Pedro, e pediu-lhe que a afastasse um pouco da terra. E sentado, ensinava da barca o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Feito isso, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se lhes rompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam ao fundo. E esta é a palavra de salvação para mim e para você, que queremos ouvir. Sabemos que é uma palavra que nos salva, que começa a salvar agora a nossa vida. No momento que nós precisamos, Ele começa a salvação na nossa vida. No momento que nós escutamos e queremos e sabemos que precisamos de ajuda, de salvação, Ele vem em nosso auxílio. Nós vimos que Jesus, chegando a esse lago de Tiberíades, havia ali uma multidão esperando Jesus para ouvir a palavra de Deus. E era sempre assim. Onde Jesus chegava, havia sempre uma multidão sedenta para ouvir aquela palavra de salvação. E Jesus entrou na barca que era de Pedro, e falou para ele: lançai as vossas redes para pescar. Lança a vossa rede para pescar. E Pedro respondeu para Jesus: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira. É como se ele tivesse dito para Jesus: olha, o Senhor chegou aqui, o Senhor viu as barcas paradas, eu havia descido, não apanhamos nada. Mas em atenção à tua palavra, Senhor, eu vou lançar a rede. Jesus, já na barca com Pedro, dali ele ensinava ao povo. E quando terminou de ensinar o povo, ele falou para Simão: vai mais para o fundo e lança a vossa rede para pescar. E Pedro disse: Mestre, eu vou lançar em atenção à tua palavra, mas
O que eu fiz, perdi a noite inteira de sono, não conseguimos apanhar nada. Mas já que o Senhor está falando, eu vou lançar as redes. E parece que em outro evangelho diz assim: lança a rede para a direita. Esse é o detalhe. E Pedro lançou a rede e adivinha qual foi o resultado? Ele pegou uma quantidade de peixe tão grande que não conseguia puxar a rede sozinho. Ele chamou o pessoal que estava na outra barca para puxar as redes. E encheram 2 barcas de peixes. Então ali a gente diz assim, no nosso modo de interpretar esse texto, quando Jesus entra no nosso barco, quando a gente deixa ele entrar no nosso barco, as coisas mudam, a nossa vida muda, a nossa vida espiritual, a nossa vida física, financeira, a nossa vida muda, porque nós temos ali do nosso lado alguém muito poderoso, que entrou ali para transformar a nossa vida. Porque nós deixamos, ou porque nós convidamos, ou porque simplesmente ele chegou e entrou no nosso barco, porque viu a nossa necessidade, viu a nossa decepção. Pedro, que era pescador profissional, não tinha apanhado nada durante uma noite inteira, provavelmente estava decepcionado, triste, sem motivação, sem acreditar nele próprio, sem acreditar nem em Deus, totalmente desmotivado para a vida, como profissional, como pessoa. Então ali Jesus recobra aquela autoestima de Pedro, fazendo com que aquela rede se encha de peixe. Dizia Pedro: tem jeito, acredita, lança a rede, não desanima, lança a rede para pescar. E Pedro foi obediente, Pedro obedeceu a Jesus. Talvez esse seja o segredo de tudo na nossa vida. O segredo disso, obedecer aquilo que Jesus quer dizer para mim e para você. Acreditar que quando Ele fala, a sua palavra tem poder. Acreditar que Ele pode tudo. E a primeira pessoa, além daquela multidão que foi curada com a palavra de Jesus Cristo, o primeiro a ser curado foi Pedro. Curado de quê? Da sua decepção, da sua tristeza, da desmotivação pela vida, pela profissão. E ali Jesus entra, porque quando Ele entra na nossa vida, as coisas mudam. Já não é mais aquela pessoa cansada, desanimada, triste, doente. Ele entra para mudar a nossa vida, não uma mudança a longo prazo, não uma mudança para depois da morte, mas uma mudança a partir de agora, na minha vida de família, na minha vida física, minha vida espiritual, minha profissão, minha maneira de crer. Ele entra para nos salvar a partir de agora, porque essa salvação nossa que eu e você recebemos é a partir do momento que a gente crê na palavra dele. Aí Ele começa a atuar na nossa vida poderosamente. Só quem passou por decepções na vida, só quem já deu um tombo e não sabia onde vai parar, é que sabe o que é a presença de Deus na nossa vida. Só quem
não tinha mais coragem para viver, não tinha mais alegria, nem motivação. É que sabe quanto pesa, qual é a diferença que faz quando alguém poderoso entra na nossa vida e nos faz recobrar a energia, a coragem, a luta. Quantas pessoas estão caídas ou caíram na vida e não puderam se levantar mais? Foram de mal a pior. Nós estamos vendo aí muita gente, 30 e tantos milhões de pessoas caídas da sarjeta, na cidade de São Paulo, vivendo na rua porque não tem mais coragem para voltar à vida. 32 mil pessoas vivendo sem ter aonde ir, sem ter onde dormir. Essas pessoas estão desanimadas, desmotivadas. E vai nós saber como começou essa situação nessas vidas. Qualquer um de nós podemos nos tornar um indigente na nossa vida quando nós deixamos de acreditar no poder de Deus. Então, como eu falava antes, o primeiro a ser curado das suas decepções com a sua profissão, da sua tristeza, foi Pedro. E assim Ele quer fazer conosco. Ele quer nos curar. Quantas pessoas já jogam a rede, jogam, eu não consigo apanhar nada, eu não consigo nada, eu não consigo sair do lugar. Quantas vezes essas pessoas podiam dizer: Senhor, entra no barco da minha vida, que meu barco está furado, meu barco não anda, eu não consigo mais nada. E nós vemos a realidade. Às vezes a gente podia clamar pela presença de Jesus Cristo na nossa vida. Clamar por Ele. Porque quando nós fraquejamos, nós precisamos saber que a nossa força não é mais aquela de antes. Nós fraquejamos, desanimamos, nos decepcionamos. Só que nós precisamos acreditar numa força e num poder maior. Nós precisamos acreditar que se Ele entrar no nosso barco, a nossa vida vai mudar. A nossa fé vai mudar. A nossa maneira de viver, a nossa autoestima, a nossa coragem vai ser outra. Dali para frente, tudo vai mudar na nossa vida, porque tem alguém que entrou no barco e nos mandou fazer alguma coisa. E o nosso segredo, qual que é o nosso segredo? É ouvir Ele, não, porque o Simão Pedro era profissional, podia dizer: não, eu sei pescar, eu sou pescador, eu conheço bem. Não, ele se anulou diante da sabedoria e do poder de Jesus Cristo e disse: Senhor, eu trabalhei a noite inteira e nada apanhamos, mas em atenção à Tua palavra, eu vou lançar as redes. E o resultado foi espetacular. O resultado foi trazer as redes cheias. E é sempre assim na nossa vida. É sempre assim na nossa vida. Por que Pedro? Por que Pedro lançou a rede?
Naquele momento que ele viu aquela palavra que ele estava dirigindo ao povo, Pedro foi o primeiro a ser curado. E com certeza ele, tocado pela palavra de Deus, ele já disse assim: com certeza ele sabe onde que está o peixe. Com certeza ele sabe onde que estão os peixes grandes. E no nosso caso, Pedro sabe onde é que está o nosso sustento, onde é que está a retomada da nossa vida, onde é que está a nossa alegria, onde é que está a nossa força. Ele faz despertar em nós essa graça de enxergar, de fazer, mas fazer com orientação dele. Ele que vai nos orientar. Aí você vê aqui, ele não pegou lá um peixinho e deu para Pedro: olha, Pedro, você não pescou? Então eu vou apanhar aqui alguns peixes, você leva para casa e vai comer. Ele disse: não, você vai fazer. Lança as redes, obedece a minha palavra. E o resultado é aquele: quando a gente acredita em Jesus Cristo, quando a gente crê que Ele tudo pode. E nós precisamos acreditar também uma coisa muito importante. Nós precisamos saber, pela nossa fé, que quando Ele está em nós, nós também tudo podemos. Fala lá em São Paulo aos Gálatas: tudo posso naquele que me fortalece, naquele que me dá força. Então eu preciso acreditar em Deus, acreditar em mim mesmo, acreditar que eu não sou descartado da presença de Deus. Quando eu não vou, Ele pode vir, mas é preciso que a gente peça, é preciso que a gente recorra, creia, acredite e espere: Senhor, onde é que eu vou lançar a rede para pescar? Nós podemos perguntar para Jesus: Senhor, eu tenho tentado, e onde é que eu posso lançar a rede? Onde que está o peixe? Senhor, onde é que está a minha fortaleza, a minha força? Quero recobrar isso em mim. Meu amigo, minha amiga, o tempo é curtinho, eu tenho que ir terminando, mas eu deixo para você uma mensagem: onde é que está o peixe que nós precisamos? Onde é que está o nosso emprego? Onde é que está o nosso sustento? Onde é que está a nossa força? Estamos desanimados muitas vezes, mas, Senhor, aonde é que está a nossa força? Aonde é que eu estou jogando as redes? E Ele, com certeza, Ele pode entrar no nosso barco e fazer as nossas redes se encher de peixe, de acordo com a nossa fé, com a nossa necessidade. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.